Bom dia pessoal do YouTube, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Domingão de manhã. Que tal hoje a gente falar do islamismo, hein, pessoal? Tô aqui tomando o meu cappuccino, lembrando que o café foi a maior geradora de riqueza do século XIX, uma grande commodity do século XX. A riqueza paulista se construiu muito em cima do café. Mas hoje a gente está aqui para falar do islamismo, pessoal. O que você conhece sobre o islamismo? Sobre o Islã? É a religião que mais cresce no mundo hoje, com mais ou menos 1 bilhão de adeptos. Tem o Islã. Então vamos lá, vamos fazer um recorte histórico. Em história, tudo está no espaço e no tempo. Eu venho repetindo isso sucessivamente nas nossas aulas. Tudo tem o espaço e o tempo, ou seja, tudo tem um local e uma data de nascimento. Data de nascimento do Islã, século VII. Local, Península Arábica. Hoje, onde nasceu o Islã nasceu com o profeta Maomé. Hoje é o território da atual Arábia Saudita. Então, lá no século VII, na Península Arábica, Arábia Saudita, nasce o profeta Maomé. Fazendo uma contextualização ainda, nós devemos entender o seguinte: a Península Árabe, você tem árabe e muçulmanos. Quem é o muçulmano? O muçulmano é o praticante do islamismo, é o que segue a religião. Árabe é uma etnia, faz parte de um grupo étnico. Então tem árabes que não são muçulmanos e tem muçulmanos que não são árabes, embora obviamente haja árabes que são muçulmanos. O que significa isso? Significa que o Islã ele se expandiu, como ele é uma religião que se expandiu pela África, o norte da África, o centro da África, a Europa, a Ásia, na própria localidade ali da Península Arábica, aqueles países ali todos foram convertidos ao Islã. Então um pouco de história. O Islã ele nasceu ali no meio, em povos que realizavam o comércio, em viajantes, em caravanas. O Maomé é de uma tribo, ali daquela localidade chamados Quraixitas. Ele vem de uma linhagem aí de caravana. Então, Maomé, os princípios do islamismo, dos muçulmanos. Eles têm como livro sagrado o Alcorão, que é o livro que Deus, Alá, o Deus do muçulmano, na tradução seria Alá. Ele teria entregue ao profeta Mohammed, ele teria entregue os livros, o livro sagrado que chama-se Alcorão. E teria dado aí a Maomé esse livro sagrado, onde contém aí a lei da religião islâmica. No judaísmo nós temos a Torá, no cristianismo nós temos a Bíblia, no budismo nós temos os sutras, no hinduísmo nós temos os Upanishads, o Bhagavad Gita, o livro sagrado do hinduísmo. E no Islã nós temos o Alcorão. Vamos lá. Os princípios básicos do islamismo. O Islã ele vem naquela tradição também ali do Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Você tem a questão de alguns pilares dentro do islamismo, que é a ideia de monoteísmo. O que o islamismo ele tem em comum, por exemplo, com o cristianismo e com o judaísmo? São religiões abraâmicas, Abraão, o pai da fé, lá do judaísmo. Eles têm em comum a crença no único Deus, o monoteísmo. O Islã é uma religião monoteísta, a crença num só Deus. Outro pilar básico do Islã é a ideia de que
você precisa fazer caridade. É um dos pilares do Islã. Eles têm lá os caminhos lá do Islã. A crença num Deus único, a ideia de que Maomé é o enviado de Deus para salvar os homens, a ideia de que você precisa fazer caridade, o jejum. O jejum tem a prática do jejum lá no mês do Ramadã, que é uma época do ano aí que celebram-se as datas comemorativas, as festas dentro do Islã, e a peregrinação a Meca. Todo muçulmano, uma vez na vida, ele deve ir a Meca, fazer a peregrinação até Meca, que é a cidade santa aí do islamismo. Você tem, dentro do islamismo, você tem duas alas, né? Duas alas aí. Como você tem dentro do cristianismo, talvez, o catolicismo e o protestantismo ramificado numa série de denominações, você tem dentro do Islã, você tem aí duas vertentes, digamos assim, os xiitas e os sunitas. O que mais que é importante nós lembrarmos do Islã? Bom, é uma religião que crê num Deus único, o monoteísmo, tem um livro sagrado, é o Corão, nasceu na Península Arábica, tem os princípios do islamismo, que é o jejum, a prática da caridade, a peregrinação a Meca, a crença num Deus único. Sim, eles são poligâmicos, né? O Islã permite a poligamia, que você case com mais de uma mulher. É um dos princípios aí do Islã. O Islã, ele tem uma incorporação assim, você tem o livro sagrado, que é o Alcorão, e você tem a Sharia, chamada Sharia, que é uma espécie de lei islâmica, que ela é meio acoplada às ideias do texto sagrado do islamismo que está contido lá no Alcorão. O Islã é uma religião que se expande aí, ela tem um proselitismo, ele tem algumas linhas radicais dentro do Islã, mas aí já é outra situação, você já envolve a religião propriamente dito com ideologia política. Isso ocorre dentro do Islã, não de todo o Islã, não do Islã como um todo. Você tem denominações correntes dentro do Islã que são mais radicais, o Estado Islâmico, o Hamas, o Hezbollah, que aí já não, eles partem sim de uma interpretação do Alcorão, do islamismo, mas eles já misturam um fanatismo que não é algo apregoado à religião do Islã. A religião do Islã, ela apregoa a paz. O Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, o Talibã, são todos grupos radicais que se fundamentam, por isso que eles são fundamentalistas, em cima aí do islamismo do Alcorão, mas isso aí não é algo que a religião oficial apregoa. Então você tem duas alas, os xiitas, que são mais radicais, os sunitas, que são mais maleáveis. Você tem os princípios do Islã, que é o jejum sagrado, a peregrinação a Meca, a crença no único Deus, a prática da caridade, são todos princípios do Islã. O Maomé, lá no século VII, ele vinha de uma tribo, os Quraishitas, e aqueles povos ali eram todos peregrinos, eles eram mercadores, comerciantes, eles faziam caravanas, digamos assim, indo de cidade em cidade praticando comércio. O árabe nós sabemos que os árabes foram proeminentes na matemática, no comércio, na ciência, nas artes. A arquitetura árabe é uma das mais destacáveis aí no mundo, em algumas regiões, Espanha, Península Ibérica. Você tem toda essa questão aí lá da Idade Média, da rivalidade com o cristianismo pela Terra Santa, as cruzadas, né? Você tem todo um contexto aí de grande envergadura aí no mundo medieval, aí envolvendo os árabes, né? Envolvendo os árabes muçulmanos, digamos assim. Eu já esclareci, né? Tem árabes que não são muçulmanos e tem muçulmanos que não são árabes. Árabe é uma etnia, pertence a uma região, a Península Arábica, da onde nasceu Maomé, hoje Arábia Saudita.
O que nós temos também que destacar? Sim, a proeminência nas artes, na ciência, na literatura, na matemática, grandes matemáticos, tanto que o nosso algarismo ele é o quê? Arábico, né? Nós temos o algarismo romano e o algarismo arábico. Os árabes foram proeminentes na matemática, no comércio, tanto que o Maomé ele nasce ali entre viajantes, né? Entre pessoas que faziam caravana que vendiam produtos de uma região para outra. Ali o Maomé teria unificado ali algumas tribos que eram rivais e tal, né? Tem todo esse recorte histórico para fazer. E o islamismo é uma religião do livro, o livro sagrado que é o Alcorão, né? Tem a Sharia, que é uma interpretação da lei islâmica fundamentada no Alcorão, as duas divisões xiita e sunita que fazem parte do islamismo, e você tem ali os princípios que é a caridade, o jejum, né? O Islã deve orar 5 vezes por dia, deve jejuar num período que é o Ramadã, né? O mês do Ramadã, peregrinar até a cidade santa, Meca. E o Islã é a religião que mais cresce no mundo. É interessante conhecer algumas coisas, hein, pessoal? Bom, a base, eu explanei aí a base para vocês hoje. Isso é a base do islamismo, tá bom?